Sabe, se você não pensar, se você não usar a sua cabeça de forma direta, de forma consciente, de você pegar as rédeas, você pegar o controle da sua mentalidade, da sua cabeça e botar essa cabeça para pensar naquilo que é importante para você, alguém vai usar a sua cabeça, alguém vai usar o seu cérebro, a sua mente, para pensar em alguma coisa que interesse para ele. Não existe cérebro completamente inútil, existe cérebro imbecil, ignorante, e por causa disso ele é útil para alguém. Se a sua mente não é útil para você, se ela não produz crescimento e sabedoria para você, ela produz algum tipo de crescimento para outra pessoa. Para poder explicar isso, eu vou usar um conceito da informática. Eu não entendo muito de informática, além dos programas que eu uso para o meu trabalho. Então talvez eu cometa alguma canelada aqui, fale alguma parada errada, mas no final das contas tenta entender o conceito, que é o conceito da máquina zumbi. Você já deve ter ouvido falar disso. Alguém quer jogar muito um jogo. Quero muito jogar esse jogo, aí não tenho dinheiro para comprar o jogo. Aí pode fazer o quê? Vai lá e encontra o pirata, né? Baixa o jogo pirata. Para rodar o jogo pirata precisa de um crack, precisa de um serial. Esse serial vem num programinha, você roda o programinha e, cara, seu jogo funciona. E isso é maravilhoso, porque agora você pode fazer parte da comunidade gamer daquele jogo e você está extremamente satisfeito. Ou então você instalou um programa que você queria usar, finalmente você consegue fazer seus memes no Photoshop. Maravilhoso. O problema é que o programinha que foi colocado lá, o crack, que rodou o serial para você, ele tinha algum códigozinho malicioso. E aí ele tá rodando em segundo plano no seu computador alguma tarefa. Você, no primeiro plano, tá pensando no seu jogo, mas o seu computador, em segundo plano, tá pensando uma outra coisa. O cara pode usar, por exemplo, isso para minerar Bitcoin e ficar rico, né? Cara, minerar Bitcoin não é a maneira mais fácil de ficar rico, mas ele pode usar para conseguir algumas frações de Bitcoin aí, usando a capacidade ociosa da sua máquina. Ou ele pode usar o seu computador para enviar spam para outras máquinas e, cara, como isso é chato. Infestando outras máquinas com aquilo que infectou a sua. Ou, de repente, você abre o seu browser, abre lá, seu sei lá, Internet Explorer, Firefox, Chrome, sei lá, que browser que você usa, e ele tá rodando uma tela diferente, ele tá oferecendo umas propagandas esquisitas e tal. A aparência até mudou, mas você fala, cara, ok, desde que meu jogo esteja funcionando, eu não ligo para isso. Desde que eu consiga usar meu Photoshop, ok, eu não ligo pra isso. E aí ele pode roubar senhas, ele pode roubar suas contas, ele pode usar um monte de coisas da sua máquina sem que você sequer saiba que você está sendo roubado. Por quê? Porque você deixou que uma coisa transformasse a sua máquina numa máquina zumbi. Como isso parece com o pensamento da gente? O que eu quero dizer com isso é que enquanto você escolhe viver uma vida simples e medíocre, sem desenvolver sua capacidade intelectual, sem ler, sem saber, sem conhecer, sem ser profundo nas coisas. Você só tá querendo viver a vida de boa, com o seu hambúrguer e o seu jogo, o seu crush e o seu culto de final de semana medíocre, em que você vai pra igreja pra ter uma vibe e ver os seus amigos. Podem estar usando a sua cabeça como massa de manobra, podem estar manipulando você e usando a sua capacidade intelectual para pensar e depois falar coisas que interessam a alguém. Não pense que a sua capacidade de intelectualidade ela é totalmente inútil. Ah, não, cara, eu sou tão burro, eu não consigo pensar em nada, então é melhor eu continuar burro. Não, não é assim, cara. Alguém usa a sua cabeça sempre, alguém tá sempre usando a sua cabeça. E se não é você, se você não diz, não, eu vou estudar isso, não, eu vou pensar isso, cara, alguém usa você. Alguém vai conseguir usar a sua cabeça para fazer você acreditar que é você que tá pensando, e não é. Estão usando a sua cabeça para pensar no seu lugar, estão usando a sua mentalidade, estão usando a sua capacidade intelectual, e você ainda acredita que aquilo é seu, sabe? Existe uma coordenação por trás da maneira de pensar do presente século. Existe um governo que atua não só na esfera exterior, manipulando o que a gente vê do lado de fora, mas age muito mais do lado interior dos homens. Esse governo não é direita ou esquerda, mas é trevas. É um governo de trevas, e ele tem braços na esquerda e ele tem braços na direita, e eu pessoalmente acredito que ele tenha braços mais fortes na esquerda no presente momento,
Mas nós devemos ser críticos de todas as formas de governo humanas. Nós, como cristãos, não devemos pensar como seres dessa terra. A gente deve pensar como seres que vão viver a eternidade debaixo do governo de Deus. Mas se você é um ignorante, se você é um imbecil que não consegue pensar além das suas próprias necessidades fisiológicas, das suas próprias necessidades psicológicas, das suas próprias necessidades emocionais agora, cara, você é um robô com um casco vazio, e as pessoas vão usar essa sua capacidade para aquilo que lhes interessa. Quem pode estar usando? Algum líder ideológico de esquerda, algum líder ideológico de direita, um pastor maligno, algum tipo de liderança maligna que não se interessa pela formação espiritual das pessoas, só quer usar o seu dinheiro ou só quer usar o seu apoio de alguma forma. Isso pode acontecer, por mais que seja algo completamente detestável aos olhos da Escritura, de uma cosmovisão cristã saudável, mas isso pode acontecer. O fato é que quando você não usa a sua mente, você não põe a sua mente para pensar, você é um ignorante. Ignorante não porque você é burro, mas ignorante porque você decidiu ignorar a realidade. Cara, assim, o mundo que existe fora de você é muito mais importante e urgente do que o mundo que existe dentro da sua cabeça. A satisfação das necessidades e das verdadeiras lutas acontecem do lado de fora e não só do lado de dentro. Eu admito que a gente tem muito problema interior que a gente precisa resolver. Mas do lado de fora tem coisas mais urgentes para serem resolvidas. E, cara, muito da nossa dificuldade interna é sanada, é curada quando a gente começa a olhar para o outro e começa a se envolver com a realidade mesmo. Começa a ler, começa a estudar, começa a se dedicar. Vou dar um exemplo aqui bem crente para que não fique a coisa muito aérea. Embora eu esteja falando de diversas esferas da intelectualidade, de um ponto de vista cristão, eu vou dar um exemplo da igreja que não é boa. Imaginar que a sua igreja não seja legal. Ah, não gosto do louvor, não gosto da palavra, cara, tá tudo muito bagunçado, tá tudo muito quebrado. Sabe por que que tá assim? Porque você não tá fazendo nada. E da mesma forma que você não faz nada, Joãozinho não faz nada, Clebinho não faz nada, Zezinho não faz nada, ninguém faz nada. E como ninguém se movimenta, ninguém usa a sua capacidade para pensar os problemas da igreja e lutar por uma solução, as coisas continuam se acumulando. Sabe o que vai acontecer? Elas vão piorar cada vez mais. Enquanto você não faz nada, ninguém fará nada. Porque esse mesmo sentimento de mortificação interior que tem no seu coração, esse pensamento cinza que não se importa tanto com as coisas, tá no coração de todo mundo. Não é só você que tá sofrendo disso, é toda uma geração que sofre desse acinzentamento, velho, essa falta de vontade de viver, simplesmente quer consumir. Eu não quero falar muito sobre isso nesse vídeo, mas por favor, ponha a sua cabeça para pensar. Uma boa oportunidade de você fazer isso é no domingo próximo. Você vai ter candidatos para você escolher. Por mais que a minha opinião nesse ponto seja evidente, eu não quero que jamais na sua vida você diga que votou em X ou Y porque eu falei para você votar. Desliga um pouco o gameplay, desliga um pouco o WhatsApp e vai ler. Leia os planos de governo dos candidatos que estão aí à sua escolha. Leia os planos de governo. Quando você lê os planos de governo, quando você estiver diante deles, você vai perceber que você não sabe o significado de muitas palavras que estão ali. Aí você vai tentar descobrir o significado delas. E uma vez que você sabe o significado dessas palavras, eu quero te dizer que dentro daquele contexto, essas palavras podem querer dizer outra coisa. Por causa da capacidade de dialética, ou seja, de pensar duas coisas ao mesmo tempo, que é característica de boa parte dos partidos políticos brasileiros que têm um viés marxista, então elas podem querer dizer uma coisa e o seu contrário ao mesmo tempo. Isso é duplo pensar, na maneira do George Orwell falar no livro 1984. Isso é o duplo pensar, e isso é dialética, e isso é aplicado na política brasileira o tempo todo. Aí você vai falar assim, então lascou, porque me falaram para ler a parada. Eu li, não entendi as palavras. Tentei entender o que elas querem dizer, mas aí no contexto elas querem dizer outras e podem querer dizer o seu contrário ao mesmo tempo. O que eu faço? Estuda. Estuda não só para entender o mundo superficial, mas o mundo por baixo desse. Não só o que se diz,
mas aquilo que se quer dizer. E você vai perceber que não existe jeito de viver a vida em plenitude que não seja refletindo profundamente sobre ela, que não seja gastando o máximo possível de tempo estudando, sabendo, conhecendo, sendo sábio. Isso é determinação de Deus no livro de Provérbios inteiro, em boa parte dos Salmos, nas epístolas de Paulo e mais. Você é capaz de ser sábio. Pense sobre isso, em todas as esferas da vida. Mas, a princípio, politicamente, leia e entenda. É o mais urgente. Depois, comece a aplicar essa busca de sabedoria em diversas áreas do conhecimento dentro da sua vida. Isso vai fazer de você um filho melhor, um pai melhor, um homem melhor, um profissional melhor e um cara mais feliz, mais útil, mais realizado dentro da sua família, enfim, dentro das esferas da sua vida. Valeu, galera. Obrigado por me aceitar de volta aqui no seu YouTube. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Já ativa as notificações, por causa da periodicidade regular. As notificações vão ajudar você a saber sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. Valeu, até a próxima. Tchau.